E aí, já pararam para pensar como que alguém pode ter toda a intenção de cometer um crime, agir para que ele aconteça e, no fim das contas, não receber punição nenhuma? Parece estranho, né? Mas no direito penal isso é totalmente possível. A resposta para esse quebra-cabeça está em dois conceitos muito interessantes: o crime impossível e o erro de tipo. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Para a gente começar, pensem comigo nessas situações. Imagina que alguém atira para matar um inimigo, mas depois descobre que a pessoa já estava morta fazia horas. Ou então, na saída de um restaurante, uma pessoa pega um guarda-chuva idêntico ao dela, achando que está cometendo um furto, mas na verdade era o dela mesma. E aí, isso é crime? Não é. Essas perguntas levam a gente direto para o coração do nosso tema de hoje. Ok, vamos mergulhar nisso, começando pelo crime impossível. O nome, já dá uma bela dica do que se trata. Aqui, o erro não está na intenção da pessoa, não. O erro está no mundo real, na realidade objetiva que cerca todo mundo. É a própria realidade que de cara já torna o crime impossível de acontecer. Olha só, o nosso Código Penal, lá no artigo 17, define isso de um jeito bem claro. Ele diz: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Traduzindo para o bom português, é aquela tentativa que já nasceu fadada ao fracasso. Não por falta de vontade de quem agiu, mas por uma impossibilidade física, material mesmo. Agora, para a gente entender a importância disso, é legal saber onde o crime impossível se encaixa na teoria do crime. Pensa nessa teoria como um checklist de 3 etapas. Primeiro, o fato é típico. Segundo, ele é ilícito. E terceiro, o agente é culpável. O ponto-chave aqui é que o crime impossível já derruba a análise logo na primeira etapa, a do fato típico. Se a situação é um crime impossível, a discussão acaba ali. A conduta é considerada atípica, como se, para a lei, ela nunca tivesse ameaçado bem jurídico nenhum. Tá, mas como um crime pode ser impossível? A lei nos apresenta duas hipóteses bem claras. A primeira é a chamada ineficácia absoluta do meio. Isso quer dizer que a ferramenta, o método que a pessoa usou, é simplesmente inútil para aquele objetivo. A segunda hipótese é a impropriedade absoluta do objeto. Nesse caso, o alvo da ação, seja uma pessoa ou uma coisa, não tem como sofrer aquele crime. Vamos para os exemplos que deixam tudo mais fácil de entender. Para um meio ineficaz, imagina só, tentar envenenar alguém usando açúcar. Ou tentar atirar em uma pessoa com uma arma de brinquedo. Simplesmente não tem como dar certo. Já para um objeto impróprio, o exemplo clássico é o de tentar matar quem já está morto. Um cadáver não pode ser vítima de homicídio. E a mesma lógica vale para a tentativa de aborto numa mulher que não está grávida. Falta o objeto do crime, que seria a vida dentro do útero. Então, qual é a consequência disso tudo no final das contas? A consequência é a atipicidade da conduta. E por que isso é tão importante? Porque o direito penal só vai se preocupar com atitudes que, no mínimo, coloquem a um bem jurídico em perigo real. No crime impossível, esse perigo nunca existiu de verdade. Por isso, para a lei, o fato é atípico. E se é atípico, não há punição. Simples assim. Agora, vamos virar a chave. E se o problema não estiver na realidade em si, mas na percepção que a pessoa tem dessa realidade? Pois é exatamente aqui que a gente entra no erro de tipo. O erro sai do mundo externo e vai parar dentro da mente de quem age. O artigo 20 do Código Penal diz que o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. O que isso quer dizer? Basicamente, que a pessoa age, mas por um engano sobre a situação real, ela não tem a menor consciência de que está cometendo um crime. Em outras palavras, ela não sabe o que está de fato fazendo. Esse aqui é o exemplo clássico que todo estudante de direito conhece. E tem um bom motivo. Ele é perfeito para ilustrar a situação. Pensa só, o caçador queria atirar, ele queria matar, mas ele acreditava piamente que estava atirando num animal. Ele se enganou sobre um elemento essencial do crime de homicídio, que é atirar em alguém, em uma pessoa. A percepção dele da realidade estava completamente equivocada. E aqui a análise fica um pouco mais profunda, porque o Código Penal vai diferenciar 2 tipos de erro. Se o erro era inevitável, ou seja, qualquer pessoa cuidadosa naquela mesma situação também se enganaria, a consequência é forte. Exclui a intenção, que é o dolo, e também a negligência, que é a culpa. O fato se torna atípico e não tem punição. Agora, se o erro era evitável, se um pouquinho mais de cuidado teria evitado o engano, a história muda. A intenção, o dolo, continua sendo excluída, mas a pessoa ainda pode responder por crime culposo. Isso, claro, se houver essa previsão na lei para aquele crime específico. Certo. Agora que a gente já viu os dois conceitos separadamente, vamos colocar um do lado do outro. É aqui que tudo se conecta, e a diferença fundamental entre eles fica cristalina. Então, a ideia central para não esquecer nunca mais é esta.
No crime impossível, o problema está no mundo real. É a realidade objetiva que impede o crime. O veneno era açúcar, o alvo já estava morto, o mundo frustra o plano. Já no erro de tipo, a realidade até permitiria o crime, mas a percepção do agente sobre ela está distorcida. Ele acha que atira num animal, mas na verdade é uma pessoa. O erro é interno, é subjetivo, está na cabeça dele. E para fechar, vamos transformar tudo que a gente aprendeu hoje em uma ferramenta prática, uma forma de analisar qualquer caso. Diante de um caso prático, a pergunta que precisa ser feita é sempre essa: onde é que está a falha? O problema estava no mundo lá fora, nos meios ou no alvo da ação? Ou o problema estava na representação mental que a pessoa fazia daquela situação? Responder a essa pergunta é o caminho para diferenciar certinho o crime impossível do erro de tipo e entender por que, em certas situações, a tentativa de cometer um crime pode, legalmente, não levar a punição alguma.